pessoal, bom dia. Mais um dia de podcast. E hoje nós estamos aqui com a Luana Sardinha, síndica profissional. Tudo bom, Luana? Seja bem-vinda. Tudo bom, Cláudia? Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. E vamos falar de condomínio, né? Vamos bater um papo, né? A gente quase não conhece nada de condomínio, né? Verdade. Luana, fala um pouquinho da sua experiência de síndica profissional. Eu sou goiana, moro no Rio há 14 anos. Olha. E virei síndica não porque eu quis ser síndica, né? Eu me tornei síndica e fui eleita no meu prédio na época, isso há 11 anos atrás. Não durei lá muito tempo, porque ainda a experiência, né? A gente acaba aprendendo ali que foi onde eu aprendi a questão do convívio com vizinhos. Mas eu gostei. Foi bom. Isso. E depois eu acabei indo trabalhar num condomínio como CLT, como gerente predial. Que interessante. E ao longo do tempo eu fui me tornando um pouco ociosa nesse condomínio, porque a gente foi organizando, arrumando os processos dentro do condomínio, e aí eu vi uma oportunidade de negócio. Foi onde eu me especializei na área e acabei me tornando, assumindo de vez a parte da sindicatura profissional. Estou aí há 11 anos no ramo. 11 anos já? Já. Que legal. E você sente alguma resistência do síndico profissional para o síndico orgânico, assim, em alguns edifícios que não estão acostumados? Sim, e principalmente pela região. Aqui no Rio apesar de ser uma cidade, muda muito de acordo com a região, né? A Barra da Tijuca, Jacarepaguá tem uma cultura, já aceita muito bem o síndico profissional. Já a parte da Zona Sul ali, principalmente Copacabana, Ipanema e Leblon, já tem uma resistência muito grande. São prédios bem mais antigos. Então, eles ainda têm aquela cultura, né, só de receita e despesa. Tem muita gente ainda que não entende que os processos vêm evoluindo ao longo dos anos e mudou muito, né? Então, as obrigações mudaram. Então, assim, já aconteceu da gente pegar condomínio que está sem certificado digital há 2 anos. Porque o síndico, o síndico morador, ele não entende que aquilo é uma obrigação do síndico. Às vezes ele acha que a obrigação é da administradora e não. Tem muita coisa que é única e exclusiva do síndico. A administradora só faz o meio ali, né? E isso ali, na região da Zona Sul, ainda é bastante resistente à figura do síndico profissional. No centro, Tijuca, já tem uma aceitação também. Já tem uma dor mais... Entendi. E essa confiança? Como que você vai conquistando essa confiança? Aí a gente fala que condomínio não tem uma receita de bolo. Verdade. Ontem mesmo eu falei uma frase e vou repetir ela aqui. Nem todo condomínio é para todo síndico. Então, não quer dizer que é síndico profissional que a gente vai se adaptar a ele. Então, essa confiança, ela é uma receitinha, na verdade é uma formiguinha, né? Aquela que você vai ali construindo de tempo em tempo. Você fazer uma gestão, por exemplo, em 1 ano, é muito curto também, até para você passar aquilo que você conhece. Às vezes você entra em 1 ano só para apagar incêndio. E você também não consegue nem mostrar seu trabalho, porque tem tanta demanda. Não, e tem que ver também em que condições você está pegando aquele condomínio. Tem que fazer porque um checklist. Se você pega um condomínio saudável financeiramente, todo redondo, como a gente diz, você dá até um prosseguimento. Agora, quando você pega o caos, em 1 ano fica bem difícil, né? Mas eu vou te dizer, o síndico profissional nunca pega um prédio redondinho, a gente nunca é chamado. Só para grandes desafios. Só quando eles chamam, eles optam por contratar um síndico profissional é porque a situação já fugiu do controle, vamos dizer assim. Então, eles buscam um profissional para tentar resgatar aquilo que, de fato, era para ser aplicado no condomínio. E o conselho fiscal? Qual é a relação do síndico? Porque a gente sabe que o conselho fiscal são os moradores, né, eleitos em assembleia, que são escolhidos para o conselho fiscal. Sim. E vem um síndico profissional. Como eles recebem esse síndico profissional que não é um morador? Geralmente, a demanda vem do próprio conselho. Eles que fazem essa
busca pelo síndico e apresenta em assembleia. Então, a aceitação deles costuma ser um pouco mais fácil ali, mais harmoniosa. São parceiros, São parceiros. então. Aí depende de cada síndico. Nós, né, eu sou sócia junto com a doutora Ana Maria Malê, que é advogada na área, mas ela está junto comigo na área de síndicos profissionais, que é da Audácia. A gente trabalha muito com a parte de sindicatura colaborativa. Então, a gente tenta não só agregar o conselho, mas também os moradores. A gente faz todo um trabalho para tentar que as pessoas se tornem mais participativas. Porque, às vezes, o conselho, ele fica focado em coisas mais relativas às prestações de conta, mas às vezes tem um morador ali que pode ajudar no jardim, o outro pode ajudar a organizar algum outro ponto, ele pode colaborar de alguma forma na própria convenção, às vezes precisa de atualização, formar uma comissão de moradores para poder discutir aquilo, para entender, né, a realidade do condomínio. Então, a gente tenta trazer o máximo de condôminos para perto da gestão. Isso se torna também uma forma de fazer uma gestão mais transparente, mais clara. Não, importantíssimo isso, porque a gente, claro que todas as áreas a gente tem vários perfis, né? Você vai na área jurídica, você encontra vários perfis, e também na área de síndico profissional, vários perfis. Tem uns que identificam essa aproximação como, de repente estão querendo aprender o que eu estou fazendo e aqui o meu espaço vai ser pequeno. E vocês não enxergam dessa forma. Não. Pelo contrário, vocês enxergam que quanto mais participação, e aí a intenção de vocês, né, de atuar de forma colaborativa, vocês conseguem apresentar melhores resultados, né? Isso. Porque eles entendem mais. E com isso você consegue valorizar o patrimônio dele, porque o patrimônio dele não é só da porta para dentro. O patrimônio dele é a porta para dentro, é a área comum, exatamente. E a forma como os funcionários são tratados, né? Tem todo um contexto ali em volta daquele imóvel, né? Não é só o apartamento em si. E a gente tenta passar também essa informação para ele, que um condomínio bem gerido, ele pode ser muito valorizado. Sem dúvida. Isso, e a gente também faz esse trabalho, até com conselho com moradores, de explicar como funciona a prestação de contas, de ensinar a eles a como ler, a como cobrar de um síndico, ou até dos próprios moradores, deles entenderem a convenção, que às vezes eles falam assim, não tá na convenção, multa. Para eles entenderem como é que funcionam os processos e não serem tão também a ferro e fogo ali. E para o lado da razoabilidade, quando você consegue, numa massa condominial, você envolver a maior quantidade, você torna aquilo até mais harmonioso. Você vai ter as diferenças, mas a partir do momento que ele entende o papel dele ali dentro do condomínio, ele começa a respeitar o próximo, né, o seu vizinho. Isso é muito interessante, porque assim, quem trabalha na área condominial sabe a resistência que é da gente conseguir uma assembleia cheia. As pessoas geralmente reclamam, mas a maioria não desce, né? Então, quando você trabalha dessa forma, primeiro, trazendo o seu público, que são os moradores, para próximo de vocês, trabalhando com transparência, colocando eles junto na gestão de vocês, você tem mais pessoas participando. E as pessoas que vão na assembleia, elas já vão conscientes. Isso. Muitos não descem porque não conhecem a convenção, não conhecem o regimento interno, então não sabem nem o que vão cobrar. Isso. A verdade geralmente é essa. Para que eu vou descer? Não sei o que eu vou votar. Então eles não sabem qual o direito, primeiro, o direito deles, né? E a necessidade dessa participação. Então, quando vocês fazem esse trabalho colaborativo, vocês devem ter uma assembleia também mais volumosa, né? E mais tranquila. Porque a pessoa... Nossa, é o que tudo a gente quer. E as pessoas começam a entender que a assembleia é um pleito para serem votados aqueles itens da pauta. E não para ser debatido ali, né? O debate tem que anteceder a assembleia. Então, fazer reuniões informais, dar conhecimento, mostrar para o condomínio o que está acontecendo no condomínio, evita possíveis dúvidas na hora da assembleia. Ele já vai com a opinião formada na assembleia e ele já vai ali para votar. Então,
a assembleia se torna mais objetiva, mais curta e mais harmoniosa. Que bom. Eu tenho um caso, só se me Vamos lá. permitir. Eu gosto, eu gosto. Eu falo que eu costumo, eu falo que eu costumo mudar muito essa questão da cultura condominial mesmo. Eu tive 3 condomínios, foram meus 3 primeiros que eu assumi de frente, porque eu fui pré-posta há muito tempo também. Eu falei assim, não, vou sair de pré-posto e vou pegar o protagonismo e vamos embora. Foram 3 prédios onde a minha postura como síndica de não dar imparcialidade, óbvio que você não vai agradar todo mundo, porque não tem como. E essa imparcialidade também gera um desconforto, porque a partir do momento que você faz aplicar a regra, vai gerar desconforto em várias pessoas. Tem gente que por mais que você vai lá e coloque todas as informações, ela não vai aceitar aquelas informações. Não. Mas a gente continua alimentando. Essas 3 últimas assembleias, eu consegui colocar mais de 2/3 de quórum nas assembleias de votação para síndico. Eu consegui votar, porque você gera... credibilidade. Não é só credibilidade, eu não fiquei nos condomínios, eu não quis ficar por uma questão... É igual eu falo, nem todos os condomínios são para todos. Mas, e aí, eu pego... nem todos os casos também são de sucesso. Mas eu pego essa lição porque eu consegui movimentar uma massa. Pode não ser favorável para eu continuar, mas é um passo que eles precisam para mudar aquela massa condominial. Eu passei por aquele condomínio por um propósito, que é acordar aquela massa condominial. Às vezes a gente está ali por um período, passa, daqui a pouco eles chamam de volta, porque eles veem que aquilo faz sentido. Às vezes você precisa acordar aquela massa condominial para depois aplicar também. E às vezes precisa até de tempo para eles. Sim. Porque eu já vi isso acontecer, né? Eles reclamarem de um síndico profissional, porque é um síndico capacitado e tudo isso, só que eles não estão acostumados. E aí o síndico saiu, né? E depois eles viram o caos acontecendo. E aí tudo que o síndico falou que iria acontecer, aconteceu. Em 2 resultado, que eu saí, aconteceu o caos, literalmente. Resultado, foram atrás. Porque, vai acontecer isso. Vocês não estão preparados por conta dessas exigências que é necessário. Porque as exigências não vêm da cabeça de vocês. Vem de uma convenção, vem das leis, vem do regimento interno, vem de uma formatação para trazer benefício, tudo isso. E tem muita gente resistente. Isso. E aí precisou eles perderem. A gente fala isso em relacionamento, né? Precisou me perder mas nesse caso precisou perder esse síndico e depois ele voltou. Funciona. Porque o que acontece? Quando eles vêm com uma demanda pra gente, eles vêm com uma demanda, com umas dores muito grandes e muito imediatas. E às vezes aquela dor não vai ser resolvida de imediato. Ela precisa de um processo. E quando você não atende essa expectativa, gera uma frustração neles. E aí eles relacionam isso ao síndico. E não é ao síndico, é ao processo. E muitas das vezes você tenta explicar isso e a pessoa não entende. Infelizmente, a gente sabe, ainda mais quem é mais idoso, aquele idoso que é mais controlador ainda por cima, é difícil entender esse processo. Ele quer tudo para ontem. A gente vê aí o tanto de problema que tem em condomínios por conta do imediatismo, né? Vários processos, várias situações estruturais. Desdobramentos negativos, né? E muita coisa também que foi deixada de fazer porque não quer gastar dinheiro e agora precisa resolver. E às vezes a coisa não é dessa forma. E você precisa passar, educar, né? E mudar a cultura condominial, da massa condominial. É um ecossistema. E ele só vai funcionar se as pessoas entenderem que são pessoas diferentes, vão ter divergências, mas eles estão ali pelo um bem comum. E só assim você vai conseguir passar uma gestão eficiente. Porque sempre vai ter um que, óbvio que todo condomínio tem um que não adianta. Né? Não adianta. Mas se você está com a maioria da massa alinhada, assim, você consegue fazer essa gestão. Eu estou nesse prédio que eu comecei como gestora predial, hoje eu sou prestadora de serviço. Eu estou lá há 11 anos. Fiz 11 anos agora dia 1º de abril.
Então, assim, nós fizemos o desligamento como CLT e eu continuo no processo do condomínio e o condomínio continua funcionando redondinho, bonitinho. E as coisas acontecem ali. Eu falo que é meu prédio modelo, é meu primeiro e eu queria que todos os prédios xodó, aqui né? no Rio de Janeiro fossem assim. Mas a gente sabe que nem toda massa condominial funciona dessa forma. Nós temos muitos conflitos ainda, né? Entre moradores. O pós-pandemia veio também com um avalanche, porque as pessoas antigamente elas não se relacionavam com vizinhos porque trabalhavam, saíam de manhã, voltavam de noite e não se envolvia ali, né? Isso. A partir do momento que ela passou para home office, que ela tá ali dentro, aí ela tá vendo, ela sai ali, vai no mercado, aí daqui a pouco ela volta e vê um negócio, ela começa a reparar nos detalhes, é que ela começou a se envolver mais. E entendeu a extensão do problema e da situação que é o condomínio. Porque antigamente eles só achavam que era sair e voltar. E aí, hoje em dia, a quantidade de reclamação aumentou? Aumenta bastante. Muito, porque... Umas sem sentido, né, Lari? Total. Muito sem sentido. Tem uns que... em horários inoportunos também. A gente porque acha que a gente trabalha 24 horas, né? Nós agora estamos investindo em tecnologia para poder facilitar também a vida do condômino. Os meios de comunicação, a gente sabe que hoje tudo é pelo WhatsApp, né? Então, a gente está implantando uma ferramenta onde vai ajudar o condômino a ter acesso às informações do condomínio através da IA, mas, ao mesmo tempo, ele tem um contato direto com a gente. Que legal você ter falado no WhatsApp. Como que você vê a presença de uma síndica num grupo de moradores? Aberto? Jamais. Jamais, né? Nunca. Se me colocarem, eu saio na mesma hora. Não, exatamente. Eu sempre faço essa pergunta, porque mesmo que seja aquele condomínio de 10, 20 unidades, ainda assim são 20 contra 1. Isso. Eu sempre falo isso. E você transfere certas obrigações, assim, certos processos de legalidade que acontecem no condomínio para um bate-papo de WhatsApp. E a gente entende informal, hoje que os juristas, a maioria dos juízes, não tem entendido o WhatsApp como uma prova. E a gente sabe que hoje, por exemplo, a prova num condomínio é o livro de reclamação, quando o condômino precisa pontuar algum problema ou reclamar de alguma coisa, o livro de ocorrência é o meio legal para isso, né? O e-mail também hoje é aceitável e hoje também existem livros de reclamações digitais através das administradoras. Isso. Mas a gente sabe que esse é uma prova. Então, se você deixa aberto num grupo de WhatsApp, além dela se perder ao longo ali, porque vai se perdendo, claro, e aquilo vai virando uma bola de neve, você dá espaço para formar diferentes opiniões ali, que às vezes não está dentro do contexto. E nem dá tempo de você ter uma resposta. Foi igual você falou, é 20, às vezes contra 1, e as pessoas não conseguem enxergar. Eu passei por um processo onde um antigo síndico, que é muito influente no prédio, ele não quis ser mais síndico, mas ele era muito influente, assim, tem um bom papo, é tranquilo, eu nunca tive problema com ele. Mas ele tinha uma oposição comigo, eu não sei por que até hoje, porque nunca chegou em mim para tirar nenhuma dúvida a respeito... Nem esclarecer nada. Tudo que ele me perguntou foi respondido prontamente. Eu dei as informações, então, assim, até hoje eu não consigo entender. Mas ele, na tentativa de conseguir procurações, ele conseguiu procurações de gente que queria nem dar procuração, para você ver como ele consegue... Imagina uma pessoa dessa num grupo de WhatsApp aberto. Não tem condições. Então, você precisa limitar isso, tem que limitar para que isso fique documentado. Exatamente. Por escrito. E usar os canais oficiais. Eu sempre oriento os síndicos a isso. Mas eu quero criar uma aproximação. Tem outros meios. Tem outros meios. O que a gente fazia? O que a gente faz, na verdade, ainda? Porque a gente está implementando a ferramenta ainda. A gente cria grupos de WhatsApp, mas ele é bloqueado. Ótimo. É só informativo. Só eu e a Ana, que jogamos informações ali no grupo a respeito do dia a dia do condomínio mesmo. Às vezes você precisa fechar uma coluna de água, aquilo te gera
uma informação imediata para o condômino. A gente sabe que no elevador, às vezes ele nem vê. Só que a gente também percebeu que o grupo de WhatsApp, nem sempre a pessoa silencia, bota lá no arquivado e também não vê. Já aconteceu isso. E a pessoa aconteceu uma coisa no condomínio, ela vinha pra cima de mim e falou assim, mas tá no grupo de WhatsApp. Aí depois ele ficou todo sem graça, mas ele viu que ele não viu a mensagem. Não. E aí Você fez o seu papel. E a nossa ferramenta hoje não é para ter grupos, mas a gente tem esse grupo na ferramenta, mas quando a gente solta o comunicado, ele vai individualmente para cada morador a mensagem no WhatsApp. Ah, que interessante. A mesma mensagem vai como se fosse em massa. É uma mensagem em massa. Deixa eu entender. Que é uma novidade. Você produz um texto para informar toda a comunidade condominial. Isso. Só que ao invés de chegar num formato de grupo, ele chega como uma mensagem privada no privada. Da empresa do síndico, da Audácia, no caso. E aí, se ele quiser responder pra gente, ele consegue, na mesma mensagem, ele responder e entrar em contato comigo, ou com a Ana, ou com a Thaís, que é do financeiro, e por aí vai. Ele aí consegue te direcionar para o que... filtrar e te direcionar para a pessoa correta. Isso evita também do morador estar, assim, às vezes manda mensagem para mim, manda para Ana, manda para fulano, mandando por e-mail, e às vezes a gente fica assim, você respondeu? Porque, né... Ele mesmo cria uma confusão se ele tiver um canal melhor. A gente está direcionando isso para ir para as pessoas certas. Isso facilita a comunicação dentro do condomínio. A ideia é facilitar. Excelente. Ele abre OS na plataforma, pelo WhatsApp, ele bota assim, minha lâmpada está queimada e manda a foto. A plataforma, ela entende que aquilo é uma demanda e ela cria uma tarefa para gente pendente. E aí a gente recebe a notificação no CRM e aí a gente direciona para as pessoas corretas. Eu encaminho para o prestador de serviço e tudo para poder resolver o problema. Ou seja, ele cria essa demanda para vocês através de um canal, como qualquer outro morador. Comum. Gente, que interessante. E a partir dali aí vocês sabem para onde direcionar. Não precisa de vários números, não precisa de vários e-mails, nada disso. Nada. Facilita a comunicação de ambas as partes. A gente, para receber e resolver o problema, as tratativas, isso vai facilitar a comunicação e agilizar os processos. Nossa, Luana, excelente. Caramba, muito bom. Não, porque eu fico só... a gente ouve barbaridades quando o assunto é o WhatsApp, né? E eu sempre falo, gente, o WhatsApp, ele é do bem. Mas você pode usar ele de uma forma estarrecedora. Porque muita gente pega essa ferramenta e se transforma. Sim, eu sofri assédio moral. E aí você fala coisas que, olhando, por exemplo, eu estou olhando agora para a Luana, né? Você tem esse respeito. Sim. Isso é do ser humano. E quando você não tem, quando você está diante de uma tela e você tem um mundo de possibilidades que você pode falar o que você quiser porque a pessoa não está na sua frente, as pessoas crescem. Sim. Então, a primeira coisa que eu falo para um síndico é sai desses grupos. E essa ferramenta que você está implementando nos seus condomínios, ela ultrapassa inclusive isso. Porque além de você fechar esse problema, né, essa dificuldade que muitas pessoas querem crescer, você, além de fechar isso, você ainda proporciona o quê? Centralizar todos os seus serviços através de um canal. Isso. Formidável. E eu posso ter várias pessoas trabalhando comigo e a gente ter a gestão de todas essas pessoas pela plataforma. A gente consegue acompanhar. Ele consegue fazer recortes de WhatsApp. Por exemplo, se um morador falar assim, fulano me tratou mal. Aí eu vou no suporte, falo assim, aconteceu isso. Ele tira o recorte da tratativa daquele assunto, eu vejo só daquele assunto. Ele não pega a mensagem toda por conta da lei de proteção de dados, tem a questão da criptografia e tal. Mas ele entende daquela OS, aquilo como uma OS, ele trata aquele assunto e me mostra. Aí eu percebo assim, não, ele não tratou. Então eu sei exatamente, aí eu já sei os dois lados da história e consigo também fazer uma tratativa melhor com o morador
quando você vê, às vezes, quando ele está tentando manipular uma situação. Eu sofri assédio moral pelo WhatsApp. Vários, assim. Eu acho isso E assim, de uma forma muito bem elaborada e estruturada, que não caracterizava efetivamente o assédio moral para chegar numa delegacia e fazer uma ocorrência. Não chegou a... eram doses homeopáticas de assédio moral. E aí, quando eu chegou num ponto que ficou um viés, porque chegou até a ser por e-mail esse, inclusive, e teve uma ameaça também, por WhatsApp, que eu levei para a Assembleia, que eu abri a Assembleia falando sobre isso, a pessoa ficou simplesmente calada na Assembleia, ela não abriu a boca. Claro. Sabe? Porque ela não te cara de frente. Sim. Ela precisa, foi igual você falou, de uma ferramenta para poder atacar, porque ela não tem argumentos para falar olhando na tua cara. Exatamente. Isso se chama covardia, né? A pessoa cresce aqui, mas aqui ela é tão covarde que ela não consegue crescer quando deveria. Porque se ela tem capacidade, se ela tem conhecimento, se ela tem razão, ela não perde o respeito e ela consegue falar na sua frente, até impondo algumas críticas, porque a gente também cresce com crítica. Sim. Mas sempre dentro de um respeito. E somos diferentes, não vamos ter opiniões diferentes. Então a pessoa pode crescer. Olha, Luana, eu não gostei disso, eu quero reclamar disso, mas dentro de um respeito, dentro de uma cordialidade, que a gente muitas vezes não vê. Você acabou de falar que passou por alguns, não foi nenhum, né? Não. Foram alguns. Pô. Isso é uma falta de respeito grande. Eu já recebi de um conselheiro uma carta, meu mandato vigente, assim... ele entrou para fazer um mandato tampão, aí virou um caos, assim, porque eu coloquei limites nas pessoas e coloquei limites até nos próprios conselheiros que estavam em atividade, porque estavam fazendo coisa que não era correta. Então, tipo, eu não vou corroborar com isso, não adianta. E eles vieram para cima de mim com tudo. Eu recebi uma carta falando que eu estava proibida de entrar no condomínio porque eu não era mais síndica de lá, com o mandato vigente. Aí, eu acionei meus advogados. Sem uma assembleia de distrito, sem nada? Eu acionei os advogados e a gente conseguiu reverter a situação, porque os advogados foram lá e fizeram uma contra-notificação e eu consegui. Aí eu fiz a assembleia e resolvi não ficar no condomínio, porque eu já temia até pela minha segurança física, porque se você vem numa situação dessa, você não sabe nem o que a pessoa é capaz de fazer. Não, evidente. Mas sempre amparada por um advogado, jamais fazendo nada à revelia, e o síndico tem que ter bons advogados com ele para poder orientar, porque a gente faz a gestão baseada nas leis, né? A convenção do condomínio é um regulamento que é baseado na lei do Código Civil, mas que tem as suas regras ali, mas é a lei daquele condomínio. Baseada na lei do Código Civil. Então, isso, a gente faz toda uma gestão baseada em cima disso, e até a própria parte financeira também está ali, a regrinha está ali dentro, né? As atribuições, o que pode, o que não pode, né? Em relação aos gastos que o síndico pode ter num condomínio. Então, é importante essa assessoria de você, até porque o síndico, ele é o único que responde civil e criminalmente. E as pessoas precisam entender isso também, porque a gente não é funcionário de condomínio. Exatamente. Eles acham justamente isso. Vocês não são CLT, vocês são prestadores de serviço, mas eles cobram como se eles fossem os donos. E não é assim. O síndico profissional se tornou um prestador de serviço, mas pela lei nós somos síndicos com cargo eletivo. Nós somos eleitos em assembleia. Isso. Na via de regra, a gente é um cargo. Isso. Né? O síndico é um cargo. Ele cumpre um mandato. Um mandato. Então, e tem regras para isso. Isso. E as pessoas precisam entender isso. E não achar que o síndico vai simplesmente assumir aquela função e ser marionete ali dentro. O síndico jamais... a gente sabe que no mercado a gente vê de tudo, mas o certo é o síndico adotar uma postura e a gente conseguir também começar a fazer movimentos, né, para padronizar esse tipo de serviço também. O movimento também tem que partir dos síndicos profissionais, não só dos condôminos. A gente também tem que colocar certos limites para criar uma cultura, né, que seja favorável para a gente trabalhar também. Porque se você chega num condomínio também que o síndico profissional era uma marionete
dos Eles condôminos vão querer a mesma coisa. vão por querer você. sempre a mesma coisa e isso vai passando, porque os condomínios também se conversam, né? Assim, os porteiros ali se falam e falam mesmo, trocam mesmo. E isso é um viés que a gente, um objetivo, um propósito que os síndicos deveriam se reunir para também criar um padrão, né, de atendimento, de mostrar que o síndico é um cargo, né, eletivo. Tem que mudar? Tem que mudar. Como está mudando outras coisas aí, precisa regulamentar esse tipo de serviço? Precisa. Para justamente não ficar dessa forma. Sim. Para vocês terem vocês terem apoio, né? Isso. Como toda categoria, exatamente, como toda categoria que tem em cima, né, um órgão, uma associação, um conselho, você se sente protegida. Sim. Aí o síndico, ele tem a quem recorrer? Não tem. Não tem. E isso vocês devem sentir demais. Sim. E por isso eu vejo, né, nesse nosso bate-papo, como você se blinda através de tecnologia, de informação, trazendo o seu público para conhecer como é a sua gestão. Sim. Isso é interessante. Tem que fazer o beabá, tem que fazer o dever de casa. O síndico profissional ele não está ali só para entrar no condomínio e fazer o que ele é pago para fazer. Tem um propósito. Eu tenho um propósito, que é disseminar isso e mudar a cultura. A gente só começa fazendo. Então, a gente precisa fazer por algum lugar. E vai ser um trabalho de formiguinha e vamos continuar tentando. Nós somos mulheres, né? Você sabe como é que é isso. Ainda existe, né, esse filtro. Esse assédio moral pelo WhatsApp foi porque eu sou mulher. Eu imagino. Se fosse um síndico homem, não estaria acontecendo isso. É porque eu sou mulher. E isso é muito ruim. Porque a gente tem que ficar ali provando o nosso valor o tempo todo. E não é assim que funciona. A gente, às vezes, é até mais qualificada do que homens. Eu brinco não muito. Desmerecendo. Tem vários homens qualificados. Sim. Mas, às vezes, a gente compete com uma pessoa que não é qualificada, mas a gente perde porque a gente é mulher, não porque a gente é qualificada. Eu trabalho, né, com muitos homens e eles brincam, né? Cláudia, é impressionante. A mulher, ela é detalhista. Isso é característica de vocês. E não é querer desmerecer a gente nem nada, mas a gente, assim, é muito prático. E vocês, além de práticas, vocês são detalhistas. Então, vocês têm um quê, né, diferente. Vocês são realmente diferentes. E, assim, me assusta, né, ouvir esse relato de você, porque nós estamos no ano de 2025. E ainda nós vivemos isso. Nós vivemos esse preconceito, que ele existe sim, né? Nós vivemos esse assédio. Você não vê isso. Você não vê nenhum síndico profissional homem reclamando que o fulano gritou comigo, brigou com isso ou me xingou. Não, às vezes ele até peita e fica por isso mesmo. Se a gente peita, a gente como é que fala, autoritária. Não, e vem vários jargões para cima da gente. E como se a gente... E desmerecendo. E muitas vezes você muito pejorativo, inclusive. E você vê mulheres fazendo isso com mulheres. Tipo, condôminas que se juntam com outros grupos e fazem isso, sabe? Teve uma moradora que ficou disseminando um monte de coisa, falando que eu era autoritária. Eu conheço todos os moradores, eu batia papo com todos os moradores. Todo mundo tinha acesso a mim e ela tentando construir uma figura minha. Eu falava assim, gente, nós somos mulheres, a gente tem que estar se apoiando e não derrubando. A gente não pode concordar em certos pontos. Aí eu acho válido ela botar os pontos que ela não concorda na minha gestão. Mas não me diminuir, porque querendo diminuir por um viés que ela, na verdade, ela não ia muito à frente, tanto que não foi. A condômina até me mostrou a mensagem e ainda respondeu assim, não, eu conversei com a Luana, resolvi minhas pendências com ela e eu vou votar nela. Acredito que um bom diálogo possa tornar a gestão mais eficiente. Respondeu desse jeito para outra condômina. Então, assim, para você ver que também é tudo construído, nem tudo está perdido. É um desafio e tanto. É um desafio e tanto. Porque, assim, eu vejo também isso que você falou, né? Da gente ser, às vezes, apedrejada por mulheres, isso nos entristece, porque você faz o seu papel. E muitas vezes você tem um papel limitador.
Você tem que seguir a convenção, você tem que seguir o RI, você tem que seguir as leis e você responde civil e criminalmente. Então, você tem os seus limitadores. Sim. Então, você tem que exigir que eles sejam cumpridos. E à medida que você exige de uma pessoa que ela se enquadre naquelas limitações, isso pode ser recebido de uma forma desconfortável. E a gente não sabe qual é a reação da pessoa. Uns entendem, caramba, Luana, me desculpa, eu não sabia que eu estava errando. Né? E isso acontece. Sim. E aí você tem ali uma pessoa que vai admirar você porque você mostrou que ele estava errado e ele nem sabia. Você trouxe transparência, você trouxe conhecimento. E tem uns que eles estão ali sem conhecimento, na ignorância. Você traz o fator limitador que não por sua causa, mas por conta de convenção, leis e tudo mais, e essa pessoa vem com toda a ignorância para cima de você. Sim. E isso é muito comum. É mais comum do que a pessoa aceitar que está errado. Então, assim, é importante essa conversa, né, para as pessoas entenderem que não é o condomínio A, não é o condomínio B, mas é o que você falou, é uma cultura. E essa cultura precisa ser mudada, porque hoje em dia as coisas também mudaram. Antigamente a gente tinha mais síndicos aposentados moradores orgânicos, exatamente, que eles não sabiam realmente o papel deles, e agora a gente vê a cada ano como os síndicos profissionais eles estão crescendo no mercado, e tem que crescer. Sim. Tem que crescer. Hoje em dia, o condomínio é uma empresa. Sim. Ela não tem personalidade jurídica, mas ela é uma empresa. Ela precisa ser tratada como tal. Inclusive, eu também faço muito esse trabalho de mostrar para o morador em relação ao funcionário. Às vezes eu viro e falo assim, porque ele é bonzinho, da segurança, mas às vezes você mostra para ele que aquele bonzinho está botando em risco a segurança do condomínio. Exatamente. E não é tão bom. Não é que ele pode ser bonzinho, não maldar também o risco que ele está botando no condomínio, porque às vezes não foi treinado, não foi bem orientado. Você investir nisso, o condomínio ter consciência que ele vai investir, e se aquela pessoa não se adequa àquilo, ela ser trocada, ela tem que ser substituída. Aí, quando isso acontece e a pessoa continua batendo na tecla, eu viro e falo assim, educadamente, pergunto se ela contrataria essa pessoa para ela. Ótimo. Aí a pessoa para e pensa assim. Aí ela começa, aí já fica meio assim. Aí não daqui tem a nem pouco, resposta. Então, assim, se for para contratar direto, ela não vai contratar. Por isso que a gente tem que todas as áreas de dentro do condomínio, né? A parte financeira, a parte operacional, né? Da manutenção e conservação, e a parte dos funcionários, elas têm que estar conversando e muito bem equilibradas. Os funcionários precisam ser qualificados. Ele pode estar lá 20 anos, mas ele precisa ser qualificado. Ele pode continuar lá mais 20 anos se ele quiser. Mas vamos mudar a cultura, vamos qualificar ele, vamos dar conhecimento para ele, né? Multiplicar esse conhecimento para ele poder aplicar. Nós fizemos um curso recentemente de segurança, né, ali no Flamengo, num prédio do Flamengo. São 3 funcionários. Eles nunca tinham feito nenhum treinamento. E lá a maioria é mulher, são 2 mulheres e um homem. São 2 funcionárias e um homem. Eles voltaram assim, Luana, a gente precisa aplicar isso, a gente precisa aplicar aquilo. Tipo assim, sabe quando a pessoa revigora e você e você não deu nem dinheiro para essa pessoa. Exatamente. Você dá conhecimento, você já está valorizando essa pessoa. Às vezes a pessoa também é carente de conhecimento. Você precisa dar os nortes, né? A gente está ali para multiplicar. A gente não está ali só para gerir, a gente já é pago para isso, é o beabá. A gente está ali para multiplicar Eu digo e mudar que uma das principais funções de vocês é a facilitação. Vocês são facilitadores, né? É mostrar o lugar, porque todo mundo tem seu lugar. Sim. É mostrar o lugar de cada um. Mostrar o lugar do morador, mostrar o lugar dos prestadores, mostrar o lugar do conselho, tudo isso. Inclusive o seu lugar. E aí as coisas funcionam. É um ecossistema, né? É um ecossistema. E aí que precisa trabalhar, e quanto menos conflito, todos ganham. Isso que precisa ser disseminado. Isso.
Essa plantinha precisa ir para todos os condomínios, porque se a pessoa começa aquela divisão de grupos e tudo mais, isso se perde de um jeito que você não consegue ter esse ecossistema funcionando, né? Crescendo como a gente quer para o bem. Sim. E não, sempre essas divisões, repartições. E o síndico como é que fica nesse meio? Perdido, sem amparo, sem proteção. Já não tem ninguém a quem recorrer. E não tem diante deles um grupo coeso em que ele possa se apoiar. Vocês realmente sofrem com isso. E vamos sofrer ao longo do... Ainda tem muita coisa para caminhar, mas já está mudando. A gente já vê que tem alguns condomínios que aceitam bem. E os condomínios novos que já contratam, então as pessoas já entram ali... Quando ele é bem implementado também, né? A implantação é muito importante. A AGI é importante, para poder alinhar isso. E a gente vê também que tem muitas incorporadoras que fazem isso nas coxas, né? Muito. E é muito importante a gente organizar isso. Tem vindo muita demanda disso, né? De condomínios recém-implantados em busca de outros síndicos, porque a implantação foi feita nas coxas, né? Vamos dizer assim. E a gente tem que redirecionar isso. E reorganizar. Imagina, hoje, ainda mais aqui no Rio, que tem vários condomínios... Novos, esses lançamentos clubes, assim, um atrás do outro. E que são condomínios que são subsidiados pelo governo, então muita gente que tem aquela oportunidade de sair da comunidade, ir para um lugar melhor e se depara, que nunca viveu numa comunidade com regras e se depara com um monte de regras e tem que se adequar a elas. Sempre morar em casas. Porque nunca sabe, não sabe como funciona. Imagina o trabalho do síndico em relação a isso. É muito fundamental você ter boas ferramentas, uma boa comunicação, investir. A base do síndico é a comunicação. Investir em tecnologia. E na comunicação. Fazer um bom curso de comunicação e oratória. Não é só buscar conhecimento técnico, você tem que saber passar esse conhecimento, multiplicar esse conhecimento. E você só vai saber fazendo, treinando e buscando também informação nessa área. Você saber bem é você saber fazer uma boa gestão, transmitir a mensagem, disseminar o conhecimento e multiplicar. Ai, que bom. Olha, adorei nosso papo, muito bom. A gente fica aqui, né, direto. Porque história de condomínio... Não, isso aí é... Tem que gravar um podcast de casos de condomínio. Dá para escrever um livro. Dá. Best-seller. A gente tem a coisa para falar, né? Luana, muito obrigada. Agradeço demais você ter aceitado o nosso convite. Espero que você venha outras vezes, porque como a gente falou, assunto de condomínio é assim, extenso. E aí a gente vai trazendo outras pautas aqui. Com certeza. Eu que agradeço o convite mais uma vez. E estou esperando o próximo convite. Deixa com a gente. Obrigada, gente. Tá, gente, é isso. Mais um bate-papo aqui na Connect, que é justamente isso, né? Trazer conhecimento para vocês, transformar a voz de pessoas, de profissionais em conteúdo. Hoje nós temos a Luana, né? Mostrando a necessidade de trabalhar em conjunto, de ter limites para implantar e trazer melhorias para o condomínio. Então, esse é o nosso papel e que a gente hoje cumpriu com excelência do lado da Luana. Tá? Até a próxima para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.